Vamos dar início ao nosso culto, fazendo a leitura do Salmo 19. Peço que todos se coloquem em pé para a leitura do Salmo número 19. É um salmo que glorifica a criação de Deus e exalta a excelência da criação de Deus. Então vamos todos fazer a leitura. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e a noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos aposentos, se regozija como herói, a percorrer o seu caminho. Princípia numa extremidade dos céus, e até a outra vai até o seu percurso. E nada foge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O preceito do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há quem possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. A palavra dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então, é um salmo que exalta a criação de Deus e também dá um enfoque todo na lei do Senhor, como ela é perfeita e como ela molda a nossa vida, como ela é suficiente para o nosso coração. Então vamos orar todos juntos, pedindo que o Senhor e como a leitura desse salmo reflitam sobre a nossa vida e também que a gente se agrade da criação de Deus e da sua lei. Senhor, te agradecemos por mais uma semana na vida de cada um dos nossos irmãos. A tua boa mão esteve sobre nós, graças a ti, Senhor. Honramos a ti, Senhor, e dedicamos toda a nossa vida para viver a tua palavra, que a tua palavra, essa que anunciamos aqui na leitura do Salmo, número 19, reflita sobre a nossa vida. A tua criação, Senhor, é perfeita, a tua criação, Senhor, é excelente e agrada, Senhor, todo ao nosso ser. Que possamos, Senhor, meditar sempre na tua palavra de todo o nosso coração, para a honra e glória do teu nome. Amém. Vamos louvar agora com o Jean. Bom dia, meus irmãos. Vamos louvar o Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais.
só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, mais uma vez. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória.
mais uma vez, a Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Vamos orar. Senhor Deus eterno, nós te bendizemos, nós te glorificamos, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por este domingo, por este dia. Obrigado, Senhor, porque hoje é domingo, porque nós podemos cultuar e ter a nossa alma iluminada pelo culto, por Tua palavra, pelos cânticos, pela oração, pela pregação, pela ceia do Senhor. Ó Deus, nós te glorificamos de todo o nosso coração, com todo o nosso ser. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Pode sentar, meus irmãos, que alegria estarmos aqui mais um domingo. E louvamos a Deus por seu amor, por sua bondade, por sua infinita misericórdia. Louvamos a Deus por todos os irmãos que estão aqui, por nossas crianças. Louvamos a Deus pelos irmãos que nos acompanham pelo YouTube. Que a bênção do Senhor seja sobre todos. Hoje é domingo, graças a Deus pelo domingo. Que bênção é o domingo. Meus irmãos, nós vamos à palavra de Deus e nós hoje estamos ouvindo, os nossos irmãos e os nossos presbíteros e também os nossos irmãos que nos acompanham, na nossa trajetória aqui, alguns irmãos que estão sendo treinados à pregação e são irmãos nossos que estão conosco, desde o princípio, ou no caso, hoje eu convidei o Natan para pregar, está conosco há 3 anos, há 3 anos, dividindo o púlpito com a gente aqui, durante esse tempo, domingo após domingo, quando não é ele, é o Jean, ou o Alisson, então os 3 dividem o púlpito com a gente já há 3 anos, o Jean há mais tempo, o Alisson há 2 anos, 3 anos também o Alisson, acho, não, 2 anos o Alisson, o Natan já um pouco mais, e então, domingo passado a gente ouviu o Jean, que está conosco desde quase o início da capela, e hoje é um dos nossos presbíteros, para a glória de Deus. Domingo que vem vai ser o William, e já pregou também, já pregou no domingo, William? Já pregou também aqui, um dos nossos presbíteros também. O William também está conosco desde quase o princípio, e nós temos, então, a alegria. Eu quero ter essa experiência de ouvir os nossos alunos, nossos irmãos que estão conosco, e o Natan, eu conheço o Natan desde que ele nem era nascido ainda, desde a barriga da mãe dele, e vi ele ser bebê, vi ele crescer, sempre irrepreensível, e Natan tem um chamado também, de pregação da palavra, e quem sabe, não sei, mas quem sabe até pastoral daqui a pouco, a gente não sabe. Então, hoje, depois de 3 anos, o Natan aqui no púlpito com a gente, cantando e ministrando, então quero convidar o Natan para hoje trazer a palavra. Amém. Bom dia, irmãos. É uma felicidade enorme que não cabe no peito, depois de tanto tempo acompanhando a capela, uma igreja maravilhosa, poder compartilhar a palavra com vocês hoje, poder trazer a palavra para vocês hoje. Eu acompanho o pastor Rogério desde sempre, desde, como o pastor falou, desde o ventre da mãe a gente já se conhecia, e hoje, sou aluno, estou aprendendo, e é uma alegria imensa poder compartilhar com vocês a palavra. A gente está então nessa série de sermões, do Sermão do Monte, e hoje nós vamos falar sobre o sal da terra e luz do mundo. É um texto que nós vamos ler ali no capítulo 5 de Mateus, então eu vou convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no capítulo 5 de Mateus, e nós vamos ler a partir do versículo 13, a partir do versículo 13 até o versículo 16.
O título do nosso sermão de hoje é que a vida do cristão no mundo é vida no mundo. Vamos à leitura então da palavra. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais pressa, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas o velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém. A frase que eu usaria para resumir esse sermão, a proposição principal, é que Cristo venceu as nossas trevas e nos trouxe sentido, sabor à vida, para que sejamos vida no mundo de morte e luz no mundo de trevas. E nós vimos no sermão anterior, no sermão das bem-aventuranças, vimos que esse ensino maravilhoso das bem-aventuranças nos descrevem o caráter virtuoso do cristão, como muito bem o Jean trouxe no último culto, né? O ensino das bem-aventuranças, elas descrevem o caráter virtuoso do seguidor de Cristo. E como nós vimos também no sermão anterior e nos versículos anteriores, as bem-aventuranças, elas não são requisitos morais para que a gente seja um cristão de fato. Não é como se alguém chegasse com uma planilha, uma lista, né, ali com vários pontos, com vários requisitos morais que tu tem que atender, que tu tem que preencher para de fato tu se tornar um cristão. Não é isso, né? Na verdade, as bem-aventuranças, elas descrevem o cristão, né? Pelo fato de sermos cristãos, nós vivemos isso, né? Esse é o fato. O ensino maravilhoso das bem-aventuranças, elas descrevem o caráter virtuoso do seguidor de Cristo. Por você ser um cristão, se espera que você viva isso, né? É esperado que a gente viva esse ensino das bem-aventuranças. E quando nós falamos de sal e luz do mundo, sal da terra e luz do mundo, nós falamos sobre esses cristãos virtuosos, de caráter virtuoso, que vivem esse ensino das bem-aventuranças, agindo no mundo, simplesmente vivendo e melhorando o mundo. Nós podemos citar diversos exemplos, diversos exemplos de grandes nomes que entraram para a história, de cristãos que abençoaram as suas épocas em suas determinadas áreas, como por exemplo William Wilberforce, que foi o líder do movimento abolicionista na Inglaterra. No seu diário ele escreve a seguinte frase, o Deus Todo-Poderoso colocou diante de mim o grande objetivo da supressão do tráfico de escravos. Ele escreve essa frase, era um cristão que lutou durante muito tempo pelo fim da escravidão. Mas a gente pode também citar exemplos antes, muito antes do William. A gente pode citar, por exemplo, o Gregório de Nissa, bispo de Nissa, que aproximadamente ali 370 anos depois de Cristo, ele tem um sermão muito famoso também sobre a escravidão também, e ele diz no seu sermão: quem pode comprar um homem ou vender um homem, uma vez que perceba que este homem foi feito à imagem de Deus? Uma das primeiras vozes no mundo que se tem conhecimento, que se levantou contra a escravidão, por entender que o homem, ele é feito à imagem e semelhança do Senhor. Na verdade, o próprio conceito dos direitos humanos, essa ideia de que todos os homens eles possuem igualdade em dignidade e valor, há diversos estudos hoje que comprovam, que dizem, que indicam que isso não vem do iluminismo, mas que tem raízes profundas cristãs, raízes bíblicas. Os nossos direitos, essa ideia de igualdade, de dignidade e valor entre os homens é um conceito cristão, é um conceito bíblico. E a gente pode citar diversos exemplos, isso sem mencionar os personagens bíblicos, que fizeram tantas coisas maravilhosas, sem citar tantos outros homens e mulheres piedosos, que abençoaram a história, que abençoaram o mundo, ou o seu mundo ali, os seus arredores, com uma vida piedosa em suas épocas e nas suas áreas específicas. Mas claro que nós falamos aqui de grandes nomes, grandes feitos, só que o fato, irmãos, é que todos nós, Igreja de Cristo, somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Não é uma exclusividade de pessoas grandiosas ou que têm grande relevância para a sociedade. Todos nós somos chamados para ser sal da terra, todos nós somos chamados para essa santa vocação de ser luz no mundo. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer sobre esse texto é que quando o Senhor ele fala vós,
ele se dirige a todos nós, seu povo. Quando o Senhor diz ali, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, ele se refere a todos os cristãos, de todas as épocas, de todos os tempos, de todos os lugares. Esse vós se refere a nós. Esse vós sois o sal da terra, vós sois luz do mundo, se dirige a nós. E mais especificamente naquela situação, Jesus estava com homens simples. O Senhor diz, olha, vocês são o sal da terra, vocês são luz do mundo, para homens simples, que aos olhos do mundo não tinham importância nenhuma, que aos olhos do mundo não tinham relevância nenhuma. O Senhor, ele diz para esses homens, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. E nós temos uma grande similaridade, uma grande aproximação com esses homens, porque nós somos pessoas simples também. Todos nós aqui temos uma rotina de trabalho, enfim, alguns frequentam outros lugares, escola, faculdade, casa, família. Nós somos pessoas simples também. Nós não temos, claro que alguns têm relevância maior no que tange a conhecimento, que as pessoas conhecem mais, mas nós somos pessoas simples, mas somos chamados para viver o reino de Deus aqui na terra. Inclusive em 1 Coríntios, no capítulo 1, do versículo 26 ao 29, o apóstolo Paulo fala as seguintes palavras, Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Isso é um fato, Esse texto aponta a glória toda para Deus. Porque se nós somos luz do mundo, a luz que nós iluminamos o mundo, ela não emana de nós primariamente, mas ela vem do Senhor. Nós refletimos a luz de Cristo. Então o Senhor, ele chama os fracos, os humildes, os piores pecadores para serem os seus seguidores de caráter virtuoso. Irmãos, se nós estamos aqui hoje, se nós somos escolhidos pelo Senhor para ser sal e luz do mundo, a gente tem que ter a convicção de que nós somos as coisas loucas que o Senhor escolheu. Nós somos as coisas fracas. Nós somos os piores pecadores. A diferença entre mim e um homem perdido no mundo de trevas é que eu fui alcançado pela misericórdia e a graça do Senhor. O Senhor escolheu as coisas fracas do mundo para serem o seu sal da terra e luz do mundo. Inclusive o próprio Senhor, em Mateus 11:25, ele diz, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e a revelaste aos teus pequeninos. Revelaste aos pequeninos. O Senhor revelou a sua graça, a sua misericórdia, o conhecimento maravilhoso da nossa salvação aos pequeninos, irmãos. E esses pequeninos ele chama para ser sal da terra e luz do mundo. O segundo ponto que eu gostaria de trazer sobre esse texto é que quando o nosso Senhor ele diz sal da terra e luz do mundo, há uma descrição profunda do próprio mundo. É um mundo que precisa ser salgado, é um mundo que precisa ser iluminado. Logo, é um mundo insípido, é um mundo de trevas, é um mundo em trevas. Vivemos em um mundo insípido, mergulhado na escuridão do pecado. E esse mundo que está mergulhado na escuridão do pecado é um mundo inclinado ao apodrecimento. O pecado tão destrutivo que rege a cultura, que rege a sociedade, corrói o mundo. Nós vivemos um mundo assim, a gente sabe, talvez hoje não seja um costume tão comum entre as pessoas assistir, aliás, almoçar com a TV ligada no jornal, até porque hoje TV aberta não está tão em alta como, por exemplo, as informações de notícia no celular, por exemplo. Mas antigamente era isso, Tu estava lá almoçando, vendo a notícia na televisão, e era todo dia morte, todo dia estupro, todo dia roubo, assalto, enfim. O mundo é embebido em trevas. O mundo é um mundo mergulhado na escuridão. Eu mesmo, esses dias mexendo no Facebook, vi a notícia horrorosa de um pai que vendeu sua filha de 10 anos. O mundo é um mundo de podridão, é um mundo de trevas, E essa podridão, em que o mundo está destinado, que ele caminha para essa podridão, ela afeta todas as esferas e todos os níveis do nosso mundo. Nesse mundo de trevas que nós estamos mencionando, a vida ela não tem sabor. Não é à toa que as pessoas elas precisam viver uma busca incansável e implacável por prazeres, de modo que elas encontrem, de repente, algum sabor momentâneo para se viver a vida. Não é à toa que as pessoas precisam o tempo todo se encontrar, o tempo todo encontrar sentido para tudo que elas fazem. Porque o mundo bebido em trevas não tem sabor, é insípido. Não tem sabor, as pessoas precisam encontrar um sabor para as suas vidas.
Isso lembra muito, né, o texto de Provérbios que diz, Provérbios 14, 13, até no riso tem dor no coração, e o fim da alegria é tristeza. É um cenário desse mundo, né? A alegria aqui nesse mundo, ela não é perene, é uma coisa que acaba. Né? Existe uma música que eu gosto muito, né, do João Gilberto. Eu ouvia o João Gilberto cantando, mas eu sei que Tom Jobim canta, um monte de gente canta. Diz assim: tristeza não tem fim, felicidade sim. Ele conta que o brasileiro se prepara o ano todo para um momento só de alegria, que é o carnaval, de montar fantasia, fazer tudo, daí tem aquele momento maravilhoso do carnaval, festa, alegria, e depois volta tudo de novo, né? Acabou. Ou seja, a alegria, ela acaba, enquanto a tristeza, ela não tem fim. A tristeza é perene, a tristeza, ela é contínua nesse mundo. E nós vivemos um mundo assim, irmãos. Vivemos um mundo embebido em trevas, mergulhado nas trevas, e que não tem sabor, que as pessoas precisam o tempo todo encontrar-se, precisam encontrar sentido para o que elas fazem. Precisam encontrar uma razão, um norte. Né? Schopenhauer, ele tinha, né, isso me lembra bastante o pêndulo de Schopenhauer, que a vida oscila entre o tédio e o desgosto. Né? O mundo é assim. O terceiro ponto que eu gostaria de trazer sobre esse texto é que quando o Senhor diz sal da terra e luz do mundo, há uma descrição profunda do seu povo. Nós vimos que há uma descrição profunda nessa fala sobre o mundo, mas também há uma descrição profunda do seu povo. Né? Uma das características do sal é conservar alimentos, né, impedir que eles apodreçam. É um fator de agir quase como um antisséptico, né, de impedir a proliferação de germes e bactérias. O sal, ele tem essa virtude, né, essa característica, e o cristão, como agente do reino de Deus, ele preserva o mundo. Ele impede que o mundo apodreça de vez. Por isso que o cristão, ele leva paz onde há ódio, misericórdia onde impera a crueldade, santidade onde há devassidão, justiça onde há corrupção. Nós, como cristãos e agentes do reino de Deus, nós temos esse dever, né, de redimir, transformar as histórias à nossa volta, que permeiam a nossa vida, das quais a gente tem contato. Nós precisamos ser distintos, precisamos conservar, preservar. O cristão, ele tem essa característica, é isso que o Senhor está falando. O cristão, como sal da terra, ele não pode se conformar com a injustiça, com a crueldade, ele não pode se conformar, aceitar, dar-se por vencido quando vê a crueldade imperando. O cristão, ele não pode aceitar e se conformar com o necessitado que vem à sua porta, tendo capacidade de ajudá-lo e interromper o ciclo da necessidade, deixa o necessitado na sua necessidade. O cristão não pode se conformar com isso. O cristão, ele é um agente que evita o apodrecimento. Ele é sal da terra. Mas uma outra característica também do sal, e essa talvez mais evidente, é que o sal, ele dá sabor. O sal, ele dá sabor. E em Cristo, irmãos, nós podemos saborear essa vida de maneira plena. Em Cristo nós podemos experimentar essa vida da maneira mais, na sua potência máxima. Nós somos satisfeitos em Cristo. Nossa alma não é mais escrava de uma busca por um sentido, de uma busca por achar razão e sentido em todas as coisas que nós fazemos, porque em Cristo a nossa alma, ela cessa a busca. A nossa alma se completa no Senhor. E por isso nós podemos saborear os prazeres dessa vida de forma plena, santa e sem pecado. A gente pode aproveitar o casamento da maneira que ele foi feito para ser vivido. Nós podemos aproveitar o casamento na sua potência máxima, amando de verdade uma só pessoa, vivendo integralmente, de todo o coração para uma só pessoa, porque a alma não está mais em busca de satisfação e não é mais escrava, da satisfação dos seus próprios desejos. Em Cristo ela está descansada. Em Cristo ela encontrou tudo o que ela precisava. E por isso ela pode ser fiel. Por isso ela pode viver de maneira santa no casamento. Por isso o cristão, ele pode usufruir do sexo não só como uma mera satisfação de um desejo carnal, mas ele pode usufruir o sexo da maneira mais santa possível. O ato de entregar-se, esse ato maravilhoso da aliança do casamento. Pode usufruir da família, de festas, pode usufruir dos prazeres dessa vida de maneira plena, porque o Senhor o satisfaz. Pode amar os filhos de verdade, da maneira correta, sem divinizá-los, com amor justo, porque o amor que diviniza é um amor injusto, é um amor que coloca a potência de Deus num filho que não é Deus. Uma pessoa que não é Deus consegue colocar o filho no seu devido lugar e amá-lo corretamente, de maneira justa, de maneira santa. Ser sal é dar bom testemunho, viver de maneira piedosa a vida de seguidores de Cristo nesse mundo.
é usufruir da vida. Isso é dar sabor à terra, é viver as coisas que estão na terra de maneira como o Senhor fez com que elas fossem. Amém, irmãos? Amém. Mas também sobre a luz do mundo, né? Jesus, ele é a luz do mundo. Em João 8:12, o Senhor diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E aqui nós precisamos entender, a gente não pode continuar no texto sem entender que essas duas verdades elas caminham juntas, né? Que o Senhor é a luz do mundo e quem o segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Porque como cristãos, nós não emanamos luz própria, né? Mas nós refletimos a luz do Senhor. A luz que nós emanamos para o mundo, ela vem do Senhor. Porque o Senhor venceu as nossas trevas, derramou a sua luz sobre nós, que nós podemos emanar luz para o mundo. Né? Como diz em Efésios 5:8, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Sois luz no Senhor. Né? E essa sequência, irmãos, ela é lógica, né? O Senhor não falou primeiro de sal da terra e depois sobre a luz do mundo por pura coincidência ou seja lá o que for. Mas é uma sequência lógica, né? Primeiro o sal da terra, que se refere ao testemunho, à vida piedosa, ao ser, e depois sobre a luz do mundo, o Evangelho, levar Cristo. É uma sequência lógica, impossível, né? Ser luz do mundo sem ser sal da terra. A gente vê hoje, infelizmente, né, algumas manchas no cristianismo, que muitas pessoas elas falam de Cristo, do Evangelho, mas possuem um testemunho horrível, né, possuem um testemunho mau, um testemunho que degrada tudo aquilo que elas falam. Né, e quando falam de Cristo, esse Cristo parece pequeno, né, parece megero. Né, nós vemos isso. Né. Mas, irmãos, a característica principal da luz é dissipar as trevas, né? A luz, ela dissipa as trevas. Enquanto a luz ela não se manifesta, a gente não tem meio que muita consciência das trevas. A gente não sabe o que é o nosso pecado sem que a luz se manifeste. O Paul Washer ele tem um exemplo muito bom sobre isso, uma ilustração maravilhosa, que é que o peixe não sabe que está molhado. O peixe não sabe que está molhado, ele não sabe o que é ser seco. Né? Para ele ser seco, alguém teria que tirar o peixe de lá, secar ele, para ele saber o que é o estado de ser seco. Do mesmo modo, nós homens com natureza caída, corrompida, não sabemos o que é ser santos, não sabemos o que é viver em santidade. Né? Sem que a luz se manifeste, a gente não nota as trevas. A gente não sabe o que é luz se ela não se manifestar. Né? Por isso que em Efésios 5:13 diz assim: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Ou também em Mateus 4,16, que é uma citação de Isaías, o povo que jazia em trevas viu grande luz, né? Quando o Senhor, a luz do mundo, veio ao mundo. Né? Mas o quarto ponto que eu gostaria de trazer sobre esse texto, quarto e último ponto, é que sejamos o sal que salga e a luz que ilumina. Né? Profundo. O que lemos até aqui, irmãos, não é um chamado ou um convite para sermos sal da terra e luz do mundo. Quando o Senhor fala, vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo, Ele está falando que nós somos. Não é um convite, né? Como se alguns pudessem ser sal da terra e luz do mundo e outros, né, do seu povo não tivessem essa santa vocação. O Senhor, Ele descreve aquilo que nós somos, né? É o que nós devemos ser se de fato somos cristãos. O Senhor, inclusive, nesse texto aqui, Ele usa exemplos óbvios, assim, sobre a inutilidade daquele que diz ser sal, mas não salga, e a luz, mas não ilumina. Né? Vejamos ali os versículos 13 e 15. Diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, no velador, e ilumina todos os que se encontram na casa. Então, se tu acende uma vela para esconder, não tem o menor sentido, né? A vela perde a sua função principal, que é iluminar. É inútil, né? Uma luz que não ilumina. Do mesmo modo, um sal que não salga. Se nós nos consideramos cristãos, mas ocultamos todos os aspectos da vida regenerada, nós somos os mais miseráveis possíveis. Se nós somos cristãos de fato, nos consideramos cristãos de fato, mas ocultamos essas virtudes da nossa vida, que miseráveis que nós somos.
se não vivemos uma vida piedosa, se não manifestamos atos, né, de piedade no mundo, se não levamos Cristo na nossa vida para outras pessoas, nós somos os mais miseráveis. Se nós não estendemos a mão ao necessitado, se nós não agimos com misericórdia com o nosso próximo, nós somos os mais miseráveis, piores inclusive do que o ateu, por exemplo, que às vezes age com misericórdia. Pelo menos ele, talvez pelas aspirações incorretas, mas ele pelo menos não se diz, né, um sal da terra e uma luz do mundo. Agora, se nós nos declaramos como sal da terra e não salgamos, e luz do mundo e não iluminamos, nós somos os mais miseráveis, irmãos. É impossível, né, nesse ponto de vista, nessa ideia, sermos de fato cristãos sem viver como sal, nem que minimamente. Ter misericórdia com o próximo, amar a justiça, amar a santidade, viver como luz, nem que minimamente viver o Evangelho, proclamar o Evangelho através das nossas vidas. Porque se for esse o caso, a gente tem um texto muito duro do próprio Senhor Jesus falando sobre essas pessoas em Mateus 25, no versículo 41 ao 46. Que diz assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes me ver. E eles lhes perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então o Senhor lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, a mim deixastes de fazer. Então, irmãos, se nós não vivemos isso, nós somos os mais miseráveis. Porque a gente perde a característica mais crucial do cristão. Assim como a luz perde sua característica mais principal de iluminar, e assim como o sal perde sua característica principal de dar sabor. E o último ponto que eu gostaria de trazer só sobre esse texto é que a luz do mundo iluminou as nossas trevas para que sejamos luz no mundo de trevas. Em João, capítulo 1, versículo 4 ao 5, é dito: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Irmãos, essa é a luz que nós emanamos. Essa é a luz que nós refletimos no mundo de trevas. Essa é a luz super eficaz, porque não emana de nós primariamente, mas emana do Senhor sobre nós. Essa é a luz que nós emanamos. O Senhor venceu as nossas trevas para sermos sal da terra e para sermos luz do mundo. Em Colossenses 1, 13 e 14, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Cristo é a luz que nós refletimos. Ele que dá sabor à vida. Amém, irmãos? Amém. Então eu gostaria de fazer algumas aplicações para o final. A primeira aplicação que eu gostaria de fazer aqui: sejamos o sal da terra, vivendo de maneira piedosa, vivendo de maneira virtuosa. Que a pregação seja um testemunho, que a nossa vida seja uma eterna pregação, seja um testemunho a respeito de tudo aquilo que nós vivemos. Sejamos distintos sem perder o sabor. Irmãos, que as pessoas percebam isso. Nós precisamos ser distintos. Nós não podemos perder o sabor. Nós não podemos nos conformar com as trevas desse mundo. Eu trabalhei como vendedor há algum tempo, e uma das coisas que me disseram logo de cara, assim, no treinamento, meu próprio gerente, ele falou o seguinte: Natan, o vendedor, ele é um grande mentiroso, e quanto mais mentiroso, melhor o vendedor. E se tu quer vender bem, tu tem que se tornar um bom mentiroso. Né? Eu ouvi isso do meu gerente. Né? Irmãos, de fato, assim, no início, eu vou confessar que eu aderi aos gatilhos, que eu aderi às cartas ali e as regras que eles davam para a venda, que nada mais era manipulação, que nada mais era enganar as pessoas, que nada mais era mentir para as pessoas.
Mas, irmãos, o cristão não pode se conformar com esse tipo de coisa, por mais mínima que seja, porque ele é sal da terra, ele é luz do mundo. E reprovar esse tipo de atitude o torna distinto, impede o apodrecimento. E chegou um ponto que eu disse, olha, eu não vou mais mentir. Eu falei para a Josi, minha esposa, olha, eu não vou mais fazer isso, nem que eu não vendo, mas Deus vai honrar. Né? E, irmãos, eu estava sendo até então o melhor vendedor, e eu decaí, óbvio. Mas, irmãos, acima de tudo, o importante é ser luz do mundo, o importante é ser sal da terra. Eu não fui o melhor vendedor, não tive o melhor desempenho, mas optei, né, por essa maravilha que é viver o Evangelho, por essa maravilha que é ser sal da terra e luz do mundo. Segunda aplicação, irmãos, que eu gostaria de trazer é: sejamos sal da terra, sendo servos do reino de Deus no mundo. Irmãos, os tempos que nós estamos vivendo, as pessoas têm confiado o bem para as outras pessoas, o bem da sociedade, o bem da cultura, a uma só pessoa, a um presidente, a um governo. Infelizmente, os cristãos estão muito ocupados e muito focados em trazer o bem para a terra através do governo. Irmãos, isso não vai acontecer. Independente do governo que se estabeleça, independente do presidente que se eleja, a nossa confiança não deve estar nisso. Independente do governo, o Senhor é rei sobre todas as nações e o seu povo continuará sendo luz no mundo de trevas. Nenhum presidente trará salvação, nenhum presidente trará libertação. Isso me lembra muito os Salmos 146, versículo 3 ao 10, diz: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles se tornam pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Agora, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Mantém para sempre a sua fidelidade. E agora vem o que nós esperamos, que não deve ser esperado de nenhum governador, que não deve ser esperado de nenhum presidente, mas que deve ser esperado única e exclusivamente do Senhor, que é dito aqui nos versículos seguintes: que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. É isso que nós devemos esperar do Senhor. E nós devemos ser os meios pelos quais o Senhor abençoa o próximo. Essa descrição aqui, que o Senhor ampara o órfão e a viúva, que o Senhor dá pão ao que tem fome, que faz justiça ao oprimido, nós devemos ser as ferramentas para que o Senhor faça isso no nosso bairro, para os nossos vizinhos, na nossa cidade. Nós devemos ser as ferramentas pelas quais o Senhor age. Em vez de ficar se preocupando sobre como que vai ser depois de algum governo assumir a presidência do país, ou seja lá o que for, que a gente se preocupe em reformar o mundo como sal da terra e luz do mundo. Que a gente se ocupe em, de fato, ser bons cristãos, em atender às necessidades da nossa cidade, em atender às necessidades das pessoas que nos cercam, e em ser cristãos, sal e luz no nosso trabalho, em qualquer área que nós estivermos atuando, que sejamos bons maridos e boas esposas, que apliquemos os mandamentos e a lei do Senhor para reformar o nosso casamento e dar sabor a esse mundo insípido, que sejamos assim, porque isso sim muda o mundo. Isso sim tem o poder de mudar as pessoas, a palavra do Senhor, a luz do Senhor emanando de nós. Outra aplicação que eu gostaria de fazer também: sejamos luz refletindo a luz de Cristo no mundo. Que a nossa vida seja uma pregação, irmãos. Que Cristo seja engrandecido nas nossas vidas. Que as pessoas, ao olharem para nós, elas não vejam um Cristo pequeno, mas um Cristo grande. Que elas percebam em nós como esse Cristo realmente é relevante para nós. Algumas pessoas, quando se dizem cristãs, mas vivem de maneira completamente oposta, nós olhamos para ela e tem um efeito reverso. Ela fala de um Cristo grande, mas quando a gente olha para ela, vê um Cristo pequeno. Que o nosso efeito seja de luneta, né? As pessoas olharem esse linha tão pequena, mas quando botam a luneta, aquele negócio grandece, fica grande. Que as pessoas olharem para nós, vejam esse Cristo relevante para nós, grande para nós, precioso para nós, o nosso tesouro, aquilo pelo qual nós damos a própria vida. Que as pessoas, ao olharem para nós, Cristo seja ampliado em nós. Tem alguns exemplos de cristãos maravilhosos, vocês devem conhecer alguns, muitos. Eu
assim, eu acho que o maior exemplo, a maior referência para mim de fé e vida piedosa talvez seja da minha avó, a avó Cacilda. A avó Cacilda, ela é a descrição daquela música do Canto Verbo. Ela trazia aquele livro preto, debaixo do braço, a roupa simples de sandália de dedo, andando para todo lado. É preciso anunciar aos quatro cantos desse mundo as velhas boas novas. Eu conheci um anjo, assim, eu conheci essa mulher que, simples, como a gente leu ali em Coríntios, não tem nenhum conhecimento profundamente teológico, não tem nenhum conhecimento profundamente distinto, né, das Escrituras, mas é uma mulher que vive a palavra. Uma mulher que deposita, que se me disser, se chegar para mim e dizer, meu filho, Jesus é tudo para mim, Jesus é tudo na minha vida, ela não precisa dizer isso. Se acredita só de olhar para ela, se acredita só de interagir com ela, só de viver com ela. Cristo é tudo na vida daquela mulher, sem que ela fale uma palavra. E quando ela diz isso, isso tem um peso, uma autoridade, uma verdade, porque ela vive isso todos os dias. Porque todos os dias quando ela vai na nossa casa, quando ela está lá no seu quartinho, a gente vê ela sempre de joelhinhos ali orando, sempre pegando a Bíblia e folheando, mesmo que às vezes ela não entenda tudo que ela está lendo, ela vive isso. Irmãos, que a gente seja assim, que a nossa vida apresente um Cristo grande, Salvador, transborde nas nossas ações, para que sejam verdade nas nossas palavras. Para que os nossos colegas, eles façam aquela pergunta, né, que Pedro, ele menciona na sua carta, qual é o motivo da esperança que há em vós? Sejamos distintos, vivamos assim. E a conclusão que eu gostaria de trazer sobre esse sermão é que a nossa vida nesse mundo seja vida para esse mundo, e que por meio da luz de Cristo sejamos luz nesse mundo de trevas. Irmãos, Cristo venceu as nossas trevas para que a gente seja sal da terra e para que nós sejamos luz do mundo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Graças a Deus, Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos pela tua palavra, a nós ministrada, e que possamos, ó meu Deus, ter a iluminação do Espírito Santo para que a gente possa aplicar essa palavra no nosso dia a dia, na nossa vida cristã, que o Senhor cresça na nossa vida e que nós venhamos a diminuir para que Cristo resplandeça em nós, para sermos sal e luz neste mundo de trevas. Te louvamos, te bendizemos, te glorificamos, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos participar da ceia, meus irmãos. Que domingo maravilhoso, que culto maravilhoso, que sermão edificante para a nossa vida, né? Que sermão edificante para a nossa vida. Que sermão edificante para a nossa vida. Como nós precisamos aplicar. Enquanto o Jean canta, a gente vem à mesa participar da ceia. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã.
mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Graças a Deus, meus irmãos, a nossa igreja, né, a capela, a gente sofreu bastante, né, com a pandemia, pela falta dos cultos, muito tempo, e saímos do nosso local de culto, vivemos uma espécie de crise, né, assim, digamos assim, por causa de tudo isso. Mas eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que nós estamos fortes, né? Estamos fortes, estamos nos renovando, e Deus tem nos dado aí uns jovens casais, né? Muito abençoados, junto com alguns mais maduros, né? Como o Valdir e a Jaque, que são nossos obreiros aqui desde o início, né, da ceia, junto com outros irmãos que cooperam também, né, mas que lideram isso, e os nossos jovens casais. E eu tenho certeza, meus irmãos, que a partir disso, né, nós vamos ficar muito fortes, para a glória de Deus, né, muito fortes mesmo. E hoje, aqui dividindo o púlpito comigo, o Natan e o Jean, né? Domingo que vem, o William, são casais, são pessoas que e daqui um pouco outros domingos, outros, né? Mas nós temos aqui uma equipe, um grupo que está se fortalecendo, e o Senhor vai nos abençoar tremendamente, né? Porque nós vamos nos fortalecer no Senhor, porque o Senhor está nos abençoando e há de nos abençoar. Mas a palavra do Senhor nos diz, meus irmãos, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Por semelhante modo também, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Amém. Que alegria, meus irmãos, a gente participar da ceia todos os domingos. Que iluminação maravilhosa nós tivemos quando nós decidimos, né, participar da ceia todos os domingos. Que glória é isso! Que alimento para a nossa alma, junto com a leitura da palavra, junto com os louvores, junto com a pregação, a ceia do Senhor. Deus, Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te damos graças pelo pão e te pedimos a bênção para o cálice, que edifique a nossa vida, porque edifica a nossa vida, que fortaleça a nossa vida, porque é força para a nossa vida. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, te agradecemos pelo pão e te pedimos a bênção para o cálice. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Como, meus irmãos, em nome de Jesus. E bebam, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças nós te damos, Senhor. Graças nós te damos por tua bondade. Que grande misericórdia nos alcançou. Que grande graça nos alcançou, que grande dádiva nos foi dado acesso. Nossa alma teve acesso a essa graça, porque o Senhor nos abençoou com muita graça, com muita misericórdia. Te louvamos, te bendizemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Meus irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso culto. O nosso pessoal fica 5 minutos depois para nossos anúncios internos, né? Mas nós estamos encerrando nosso culto. Que Deus abençoe nossos irmãos que estão aqui, né? E Deus abençoe nossos irmãos também que nos acompanham na internet.
Ore comigo a oração do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, muito obrigado por este culto, muito obrigado por ser domingo. Agora eu te peço a tua bênção, Senhor, sobre todos os nossos irmãos que estão trabalhando, nossos irmãos que estão doentes ou viajando, que a tua bênção os alcance, Senhor, que a tua graça os alcance. Abençoa nossas crianças, abençoa os mais velhos, os mais novos, que o teu nome seja glorificado. Nos dá uma semana abençoada, Senhor, nos dá uma semana com provisões, que a tua bênção, Senhor, se manifeste em nossa vida, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Antes de encerrar, eu quero dizer aos nossos irmãos que estão nos ouvindo na internet, todos aqueles irmãos que desejarem contribuir conosco, entre em contato e contribuam, porque a nossa obra, a nossa igreja precisa também das contribuições de quem desejar contribuir, que a bênção seja com vocês. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Deus abençoe.